Oi, oi, oi! Tá no ar o nosso Band Placar, que tem oferecimento BandBet especialmente pra você. Hoje tem mais um brasileiro tentando se classificar à próxima fase da Copa Sul-Americana. É a fase Playoffs e o Galo tem um compromisso importante na Arena MRV contra o Bucaramanga. O Atlético é aquele mesmo, cheio de problemas, essa semana virou notícia, estava atrasado o salário, os jogadores protestaram. Diz que, nessa última quinta-feira, como o Atlético mesmo confirmou, tudo acertado para o jogo de hoje. Então esse não deve ser um problema, pelo menos para o professor Cuca, que está devendo um pouco de desempenho. Mas quem que é esse Bucaramanga, Berna? Me conta mais sobre esse time. Vamos falar mais sobre esse time colombiano que surpreendeu até na fase de grupos Surpreendeu, foi bem. da Copa Libertadores da América, só ficou de fora das oitavas da principal competição sul-americana, porque perdeu um jogo pro Colo-Colo, né, que já não queria nada da Libertadores. Né? O Exato. Colo-Colo, claro, com uma camisa muito pesada, né, campeão da Libertadores em 1991, mas o Bucaramanga jogava um futebol muito bom. Inclusive, ganhou do Racing Avejaneda, na Argentina, e empatou com Fortaleza em pleno Castelão. E aí é o seguinte, Isa, o técnico do Bucaramanga, o Leonel Álvares, né? É meio malucão lá e tal. É um cara que tem uma história muito bonita no futebol colombiano, né? A Colômbia disputou a segunda Copa do Mundo só da história dela em 1990. O Leonel Álvares era zagueiro daquele time que empata com a equipe que seria a campeã mundial, a Alemanha Ocidental, jogando no San Siro, com gol do Rincon. Né? E avança às oitavas de final numa campanha histórica. E o Leonel Álvares era um dos líderes daquele time. É um cara que conhece muito futebol, conhece muito gestão do vestiário. Sim. Isso é muito importante num trabalho de um treinador também. Tá? Não é só isso. Tem técnico que acha que vai ganhar todo mundo no papo. Não é o caso para você ser bem sucedido, evidentemente, no futebol profissional. E aí a gente vai lá para o ataque do Bucaramanga, né? Tem jogadores desconhecidos, mas que são bons, né? O Luciano Pons, que é o artilheiro, né, 35 anos de idade, de repente não joga hoje. Pode entrar o Vasquez, né, nessa condição, mas eu jogaria com o Pons. É um centroavante daqueles brigadores de área e tal. Não é um jogador muito habilidoso, né, mas tem o faro do gol. Né? E aí tem três jogadores, especialmente dois, que são bons. Né? É impressionante como na América do Sul surgem jogadores já tardiamente, né, que nunca foram cogitados pelo futebol brasileiro. Né? Aí você tem o colombiano Lodonho, jogando mais pelo lado direito, e o Sambuesa, meio-campista argentino, o típico enganche argentino, né? Aquele jogador de meio de campo que atua mais perto dos atacantes e cria, gera jogo o tempo todo. Pelo lado esquerdo deve jogar o Mosquera, que não é aquele do Red Bull Bragantino, que é colombiano também, evidentemente. Então, quando a gente fala sobre o Bucaramanga, a gente fala sobre uma equipe muito insinuante. Não é aquele time que vai ficar plantado na defesa, até porque precisa do placar. No jogo de ida contra o Galo, na Colômbia, o Bucaramanga finalizou 21 vezes contra apenas 7 do Atlético Mineiro. Isso mostra o que foi aquele jogo, de certa forma. Primeiro tempo, principalmente, só deu Bucaramanga, né? Então tem que tomar muito cuidado o Galo nessa partida de hoje. Se você quiser falar mais sobre o Galo, fique à vontade, Isa. O Galo tentando encontrar ainda, né, sua melhor versão esse ano. O Cuca já tinha pedido reforços. Me parece que não é o momento para reforços também Não. nesse time do Atlético Mineiro, que não consegue nem acertar seus vencimentos Uma uma, sequência. uma sequência natural e correta. Sim. Tem o Dudu à disposição, porque não é o Brasileirão e É. é no Brasileirão que o Dudu tem esse gancho. Curiosa também para ver como o Dudu vai atuar e qual o melhor posicionamento para ele. Agora é o Hulk. É o foco no Hulk, é o Hulk que ajuda essa equipe a construir resultados. Sem o Hulk, acho que nada, o Atlético fica ainda mais pobre. Agora, curiosa para saber o rendimento desses jogadores, porque o Lianco mandou em direta pro Scarpa. O Scarpa mandou em direta pro Lianco. Como é que vai ficar o vestiário e esses jogadores juntos? O Rony processou e tirou o processo. Tô curiosa para saber como vai ser o desempenho também individual desses jogadores. Você tocou num ponto muito importante. Pelo menos ontem, Sim. em Vespasiano, eles mostraram união. Treinaram com os bolsos para fora. Um protesto muito inteligente, aliás, dos jogadores do Atlético Mineiro. Né? Ali eles estavam unidos. Eu acho assim, quando entra na questão financeira, ou seja, quando aperta o bolso, todo mundo reclama. Sim, não dá para você ser contra uma pessoa que está pedindo só o seu direito. Claro, exatamente. Foi o que você falou, é um direito. Né? É um direito.
Então o Atlético Mineiro tem a obrigação de quitar esses salários atrasados, né? O Rubens Menin, que é um dos 4 donos da SAF do Atlético Mineiro, disse ontem que está tudo certo. Eu prefiro aguardar. E ele tirou do bolso dele para tirou do pagar. bolso Mas dele. até quando ele vai ficar tirando do bolso dele para É isso, pagar as Isa. pendências do Esse é o Atlético? questionamento. É dono. Por mais que você goste do clube, você está nessa para ganhar dinheiro. Você não está nessa só para botar dinheiro eternamente. Exato. É uma SAF, como é a do Botafogo, com o John Textor, como são outras várias. O objetivo final do dono é fazer aquela operação ser rentável. E está tudo certo. Está tudo certo. Esse é o objetivo na economia de mercado. Agora, sem dúvida nenhuma, Isa, assim, é um time, a gente falou anteriormente sobre isso, um clube que não tem como gerar tanto dinheiro que é aplicado. Então vai ficar nesse limbo aí, né, aparecendo no noticiário. Nos últimos anos tem sido assim por questões financeiras. Você matou a charada em relação ao Hulk mais 10 no time do Atlético Mineiro. Ele marcou todos os gols do Galo nas últimas 3 partidas, os 4 gols em bolas paradas. Teve até gol olímpico do Hulk. Tá jogando muita bola, tem gente pedindo o Hulk de volta na seleção. Mas também não. Remanescente do 7-1, diga-se de passagem. Então, eu não acho que seja por aí, evidentemente, jogador já de 39 anos de idade, né, Isa? Mas tá jogando muita bola. Caberia em vários clubes do futebol brasileiro nossa, hoje. com esse poder de decisão aí. Exato. Nossa, ele se cuida muito, né? Diferentemente de outros por aí. É claro que a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet, que traz tudo para você sobre a Copa Sul-Americana. Só o Fluminense está vivo, o Fluminense que já se classificou diretamente às oitavas de final. O Galo tenta ser o segundo brasileiro nesta próxima fase. E aí você entra aqui na capa do site, vou no botão aqui Copa Sul-Americana e tem, claro, um boost para você com as melhores, definitivamente, oportunidades do mercado. Tem Guarani do Paraguai, Universidade de Chile também aqui, se você quiser ir nessa. Tá com o Guarani, que já eliminou o Corinthians certa vez na Libertadores, e um total de gols de mais de 2,5, né? Essa combinadinha tá pagando 4,30 contra 3,75 na média do mercado. O jogo é no Paraguai. Universidade de Chile, evidentemente, é um time de Santiago. E aí, ao lado aqui, aparece a oportunidade imperdível de mercado para o jogo entre Atlético Mineiro e Bucaramanga. É o seguinte, combinadinha aqui, nossa, minha e da Isa para você, tá? O Galo vencendo o primeiro tempo. Sim. Vencendo o jogo, tá? E ambas as equipes marcando. Para espantar a crise. Para espantar a crise, exatamente. Pra você ganhar. Você ganhar. Esse time do Bucaramanga é bom, mas convenhamos, né? O Galo jogando na sua casa, aliás, gramado sintético no campo da Arena MRV. Então, assim, não tem como você perder essa oportunidade de mercado. É imperdível, até porque são odds exclusivas e, como eu mostrei para você, eu provei para você, sem iguais no mercado. Rapidamente, a Série B do Campeonato Brasileiro tem jogo hoje no Mangueirão. Remo versus Avaí, 18ª rodada da Série B. Os dois não vivem um bom momento se você pegar um recorte aí dos últimos 3 jogos. O Remo tá devendo também uma vitória em sua casa, porque tá na seca. Seu torcedor, né, Beno? O Remo tá com investimento, tá com um trabalho legal. Marcos Braz na direção de futebol, Antônio Oliveira, tava fazendo um bom trabalho com o Daniel Paulista. A torcida merece uma vitória do Remo hoje em sua casa. Torcida apaixonada, né? Aliás, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro é Remo e Paysandu, Repá, né? E o Remo, como você bem disse, vem de uma sequência ruim de resultados sob a batuta do português Antônio Oliveira e apresentou um reforço que de repente pinta em campo hoje, o atacante Diego Hernandes, uruguaio formado pelo Montevideo Wanderers, que jogava no Botafogo do Rio de Janeiro, né? Então, um belo reforço para o ataque da equipe do Remo, né, que não vai jogar no Baianão, como a gente falou, e tem um ataque ali, no mínimo, experiente, né, com o Janderson Davó e o Pedro Rocha. Né, então é um time que tem sua qualidade ali. Do outro lado, o Avaí, que também vem numa fase ruim no Campeonato Brasileiro da Série B, trabalho do técnico Jair Ventura, muito experimentado no futebol brasileiro, né, que tem ali Marquinhos Gabriel, Aleph Manga, jogadores que já passaram por equipes até maiores do futebol brasileiro, principalmente o Marquinhos Gabriel. E o Aleph Manga, eu acho que vai ser titular hoje, porque ele foi reserva no empate por 1-1 na ressacada contra o Vila Nova. Claro que a BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você, hein?
aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí, mais uma vez, você está na capa do site e tem um boost também com odds exclusivas e imperdíveis para esse jogo pela Série B, partida em Belém, tá? No estádio do Mangueirão. Bola rola às 9h35 no horário de Brasília. Empate ou Avaí, dupla chance aqui, tá? Com mais de 2,5 gols no jogo, tá? Essa combinadinha tá pagando 5,20 contra 4,50 na média do mercado. Você não precisa nem visitar a concorrência. Você tá vendo aqui, eu tô provando para você aqui ao lado, ó, que essa odd para essa combinada da BandBet, para esse boost, é exclusiva. Não tem comparação no mercado. Então faça sua fezinha em BandBet apontando sua câmera para o QR Code que está aqui em cima. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Valeu!